Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os advérbios de frequência ou adverbs of frequency. Então, antes de nós começarmos a aula, vamos entender o que é um advérbio, tá bom? A função do advérbio é de modificar o verbo. Então, por exemplo, se você cozinha, com que frequência você cozinha? Você sempre cozinha? Você cozinha às vezes? Você nunca cozinha? Então, com que frequência você faz isso? Então, aqui entram os advérbios de frequência. Como nós estamos tratando do inglês, vamos ver esse tipo de vocabulário que trata sobre a frequência em que algo é feito, é executado. Então, vamos começar aqui na nossa pirâmide invertida. A gente vai começar pelo nunca, lá embaixo, tá? Pelo nosso zero, cadê minha caneta? 0%. Nunca acontece. Never. Repete comigo. Never. Nunca. I'm never late. Eu nunca estou atrasada. I'm never late. Sempre estou ali no horário. Então, I'm never late. Eu nunca estou atrasada. Aí vamos entrar aqui nos 10%, tá? Ele não é nunca, mas ele é quase que um nunca, raramente. A gente vai usar o, deixa eu colocar aqui, hardly ever ou o rarely. Hardly ever ou rarely. Hardly ever, quase nunca. Rarely, raramente. Então, por exemplo, she hardly ever cooks. Ela quase nunca cozinha. She hardly ever cooks. Ela quase nunca. She rarely cooks. Ela cozinha raramente, tá? Depois a gente vai entrar aqui a gente já começa a subir na nossa pirâmide para uns 50%. Vamos falar, né? Às vezes, né? Então, às vezes sim, às vezes não. Então, a gente usa, repete comigo, sometimes. Sometimes. So, we sometimes order pizza for dinner. Às vezes, nós pedimos pizza para a gente comer na janta, para o nosso jantar, tá bom? Então, we sometimes order pizza for dinner. We sometimes order pizza for dinner. Depois desse sometimes, que é às vezes, de vez em quando, a gente vai entrar aqui com 70%. Repete comigo com o som do T mudo. Often. Often. Então, a gente não fala often, né? Often. Esse often já é com uma certa frequência, tá bom? Então, ali, a maioria das vezes. Então, por exemplo, é uma pessoa corrida que mora sozinha, que não tem necessidade nenhuma de ficar cozinhando, só precisa comer para sobreviver. Vamos dizer que essa pessoa, a maioria das vezes, cozinha macarrão. He often cooks pasta. He often cooks pasta. A maioria das vezes, ele cozinha um macarrão. He often cooks pasta. Agora, vamos colocar aqui uns 90%, geralmente, a maioria das vezes. I usually go to bed at 8 o'clock. Vamos por 8 o'clock. O'clock. Então, geralmente, a maioria das vezes, ali um 90%, eu vou para a cama às 8. Agora, vamos dizer aqui que 100%, sempre. Ah, vamos voltar aqui, né? No never. Digamos que eu nunca estou atrasada. I'm never late. Mas ela, a minha amiga, a minha irmã, a minha prima, ela sempre está atrasada. She is always late. Sempre, ela sempre está atrasada. Então, esses aqui são os nossos advérbios de frequência, tá bom? Nunca, never, hardly ever, rarely, sometimes, often, usually e always.
E a ordem que a gente usa, esses advérbios, é a seguinte: depois do verbo to be. Então, depois do verbo to be. Então, se eu tenho um verbo to be, o advérbio vem depois. Se eu tenho somente um verbo, não o verbo to be. Todos os outros verbos, comer, beber, andar, cozinhar, dormir, ir, ele vem antes. Então, é apenas depois do verbo to be. De todos os outros verbos, ele vem antes. E agora, diz aqui para mim nos comentários, com qual frequência você cozinha? Com qual frequência você vai dormir cedo? Com qual frequência você estuda inglês? Can you tell me here in English? Thank you very much, and I'll see you next lesson.